Bom dia a todos. Vão já ingressando na live. Daqui a pouco o professor Guilherme Feliciano ingressará. Eu estou muito feliz de fazer essas lives. Estou muito, assim, agraciada de receber as pessoas que me inspiram e que eu espero que inspire vocês também. Todo esse processo de criar essas lives foi com esse motivo da inspiração. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Eu tô muito feliz de tudo isso estar acontecendo, porque assim, eu tenho recebido muito feedback de que as lives têm inspirado os novos profissionais. Para mim, é esse o motivo das lives, né? Exatamente esse motivo. Bom dia. Oh, que gracinha. Rodrigo, eu fico muito contente de você estar sempre nas minhas lives. Eu fico muito feliz de saber que se eu puder tá, se essas lives puder estar te assim auxiliando em alguma coisa na vida profissional de vocês, porque eu já tenho recebido, como eu já adiantei, muito feedback sobre isso. Daqui a pouco o professor está entrando. Hoje o tema é palpitante, né? Aliás, assim, cada live é um foco. E hoje o tema é sobre filosofia. Eu sou apaixonada por filosofia, minha base inicial é filosofia. Então, e o professor tem uma base muito profunda de filosofia. Então, vocês vão se agraciar, porque esses dois autores são muito importantes no nosso pensamento moderno. Não, independente de Foucault ser bem anterior, ele, ele é hoje eu estou revisitando Foucault, porque eu entendo que acho que para compreender os fenômenos sociais, as circunstâncias que estão ingerindo em todas as situações que está agora, em relação ao direito do trabalho. Olá, Lauro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Luciano. Muito obrigada pelo elogio. Então, eu estava colocando assim, a importância de Foucault. O professor já está entrando. Bom dia, professor. Como é que vai, Patrícia? Tudo bom? Eu estou bem, felicíssima de recebê-lo. Antes de você entrar, eu estava falando para os que já estavam presentes, porque eu gostei muito da escolha do seu tema. Que eu gosto muito de Foucault, eu sempre o li, e agora eu estou revisitando Foucault novamente. E eu estava falando o quanto ele é atual, quanto que para nós entendermos as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje é muito importante. Aí você entrou, agora vamos começar a live junto com você, porque eu estava sozinha, né, solo, então agora vamos. Eu gosto sempre de falar o porquê eu estou fazendo essas lives e qual é o motivo que eu coloco o título, os profissionais que nos inspiram. Porque eu acho que o direito do trabalho agora precisa adquirir um vigor profundo. E esse vigor profundo, ele passa para mim no aspecto maior dos valores e da profundidade mesmo em si. Do nome profundo já está explicando. E aí eu resolvi, assim, eu queria fazer lives desde o início, mas fiquei assim, reflexiva se eu fazia ou não. Como eu tenho essa base filosófica, eu sempre fico reflexiva. E aí eu pensei que eu queria fazer uma live que as pessoas se mostrassem inteiras, sabe? Onde ela começou, o que ela trouxe para nós. E eu, assim, todos os convidados que eu trouxe, cada um tem um motivo que me inspirou. Eu preciso contar primeiro a inspiração que é você para mim, para que eu te questione algumas questões. Eu, por acaso, né, eu lhe conheci porque eu não te conhecia antes da matéria na USP, quando eu estava fazendo mestrado. Eu via você, mas eu não lhe conhecia pessoalmente. E eu tive, como a Adélia Prado fala,
eu tive uma grata surpresa. E eu lhe vi e percebi o seu humano, o seu professor, um dia, um instante na sala de aula. Esses dias, né, quando eu estava entrevistando a Olivia, eu contei para ela. E ela falou assim, mas o professor já sabe? Eu falei, olha, eu já falei para ele, mas como ele é um homem que não é nem um pouco assim vaidoso, ele talvez não alimentou com isso que eu disse, mas eu vou dizer para você hoje, na frente de todo mundo. Era Fiquei uma curioso, aula. cara. Hã? Fiquei Lá, curioso, cara. fiquei curioso. Então, foi o seguinte, a nossa matéria que a gente fez, eu busquei a matéria dada a importância do tema, né? A saúde do trabalhador. Isso sempre foi uma questão inquietante para mim. E a nossa turma, também, além disso, a turma foi uma grata surpresa. Todos eram envolvidos, era um amor pela aula, pelos questionamentos. A aula era uma efusão de ideias, tudo emergia, os questionamentos. E você tem uma coisa muito bonita, que você transita nas ideias diversas de forma tranquila. E aí acontecia, aí um dia, já estava gostando, já estava te descobrindo como professor, como ser pensante, como inquietante que você é, mas aí no seminário, os seminários sempre eram muito, muito bem preparados, os alunos se empolgavam, faziam tudo, pesquisa, direito internacional. Teve um colega nosso que até falou o seminário quase todo italiano, e todo mundo se envolveu, se apaixonou, que é o Amauri, né, professor? Aí, uma aluna, um dia chega e ela não fala nada. Ela fica assim, totalmente em silêncio e a gente ficou assim, perplexo, todos nós ficamos perplexos. O que vai acontecer agora? A gente pensou, será que ela não se preparou como nós fizemos? Eu pensei. E depois a Olivia também disse que foi o mesmo que pensou. Nós já chegamos a essa conclusão. Mas o tema que ela falaria era o tema da carreira dela. E nós pensamos assim, mas o que está acontecendo com ela? Aí eu fiquei inquieta, falei assim, o que será que o professor fará nesse momento que ela está congelada, nesse momento que ela nos trouxe até agora nada? Você foi generoso, complacente, profundo. O seu emocional emergiu de uma forma tão grande que aí eu lhe conheci. Você foi puxando ela com uma paciência, com amorosidade, com uma compaixão. Aí você foi tirando dela o que ela sabia e foi fazendo questão. E ela foi se abrindo e foi soltando. E você deixou ela desabrochar no conhecimento. Eu me apaixonei naquele momento pelo seu lado profissional, pelo ser humano que você é. É por isso que eu lhe convidei. Uma delícia ouvir isso. Eu confesso para você que eu nem me lembrava desse episódio. Mas que bom, fico feliz. Nossa, é muito gostoso ouvir isso. Obrigado, Patrícia. Você é realmente inspirador para mim. Muito obrigado, muito obrigado. E Uma honra. aí, uma honra, a minha honra, professor, de lhe receber, porque é tão bom ver gente assim, é o maior prazer. Eu falei que essa live seria assim, para assistir tomando vinho. É isso que eu quero. Eu até vesti vermelho para isso. Então, professor. Está muito bonita. Muito obrigada. Mas você sempre bonita e elegante também, professor. Olha só, eu queria saber quando que você teve o estalo de querer seguir a carreira jurídica. O que levou você a fazer isso? Patrícia, bom, obrigado pelas suas gentis palavras, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação, uma honra estar aqui. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, toda essa gente querida que eu estou vendo aqui. Agora, nesse momento, a doutora Daniela Crepaldi, o Lauro, que é o nosso difusor lá do Núcleo do Trabalho Além do Direito do Trabalho, professor Bezerra Leite, doutor Vinícius. O professor Bezerra Leite vai ser o meu próximo convidado. Pois é. Professor Bezerra, um abraço. Vou acompanhar a sua live também, professor.
E, enfim, muitos queridos que eu estou vendo aqui, um bom dia a todos. Patrícia, como você sabe que as Bom lives... dia, professor Bezerra Leite. Você sabe que eu sou encantada por você também. Estou muito feliz de você estar aqui. Professor Rodolfo Pamplona, ele entrou agora. Eu ainda não fiz o convite para ele, mas ele vai saber agora, que ele Ele também merece, será meu convidado. ele merece, só que aí você tem que dar um espacinho para ele cantar. Peraí, mas o Bezerra Aliás, também canta? Peraí, o tá... Pamplona também canta? Não, eu vou ficar muito feliz. Mas, Patrícia, eu estava lhe dizendo, lives têm imprevistos, né? A minha bateria está prestes a acabar, então me dê um segundo que eu vou pegar uma bateria extra aqui. Eu dou, enquanto isso eu vou Um conversar. segundo. Enquanto isso, professor Bezerra Leite, será que nós vamos deixar você falar cantar um pouquinho? Professor Pamplona, eu não sabia que você cantava. Nossa, agora que eu vou lhe convidar mesmo. Um instantinho. Olha, ele falou que o professor Pamplona falou que é mais afinado que o Bezerra Leite. Há controvérsias. Minha live vai ser uma cantoria toda. Ô, professor, será que o senhor hoje vai ter um tempinho para declamar um poema? Por que não? Não sei se vai dar tempo, né? Ontem eu já estive numa live com meu querido amigo Antônio Humberto. Eu assisti. E eu parei exatamente no momento em que eu dizia que a Covid-19 não era democrática. E agora todos estão me perguntando por que ela não é democrática, porque eu não consegui terminar o raciocínio. Você termina. Ô, professor, a gente, se for, dependendo do que gente que tiver aí, a gente para e volta. Mas perfeito. Você poema. Perfeito. Bom, me deixe então responder a sua pergunta. Eu acho que, olhando para a minha trajetória, como você diz, talvez eu me identifique com o próprio Bauman, que é o objeto aí da nossa conversa hoje, como me identificaria com poucos outros, porque a minha trajetória foi, por assim dizer, muito líquida. Né? Eu comecei, Patrícia, como militar. Não! E a minha primeira intenção era ser engenheiro. Então, eu fui cadete da Marinha de Guerra, fui do Colégio Naval, e pretendia seguir carreira ou na própria Marinha de Guerra, na Escola Naval, ou, eventualmente, como eu lhe disse, ir para a Engenharia Militar, ou para o IME, Instituto Militar de Engenharia, ou talvez para o próprio ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que fica aqui em São José dos Campos. E quando eu deixei o Colégio Naval, eu deixei com essa intenção de me preparar para essas carreiras de engenharia. E aí tem toda uma trajetória pessoal que é curiosa e até um pouco sofrida, porque o meu pai foi sargento do Exército e não permaneceu na força. E eu acredito, meu pai é supervisor de ensino aposentado, fez uma belíssima carreira na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Mas eu tenho para mim que o meu pai queria muito ser militar até o fim da sua vida profissional. E não foi. E hoje, enfim, olhando para trás, eu chego à conclusão que ele projetou isso um pouco em mim. E eu não tenho nenhum arrependimento em absoluto. Eu fui muito feliz na vida militar no tempo que eu estive lá. Mas não fiquei, não me encontrei ali. E quando eu deixei a vida militar, o meu pai sofreu muito. A ponto de certo modo, até abalar um pouco a nossa relação pessoal. E eu tinha que, evidentemente, digamos, buscar os meus caminhos, então, naquele momento, sem muitos apoios. E eu me lembro que eu fui a São José dos Campos, à altura, falei com um professor que dirigia um curso muito conhecido à altura, curso de preparatório, e disse a ele da situação. Eu não tinha condição, porque na Marinha eu recebi o meu soldo. A partir do momento em que eu me desliguei da Marinha,
eu não recebia mais nada. Enfim, eu não tinha, a não ser que eu voltasse a trabalhar, e até voltar a trabalhar, eu não tinha como pagar um curso. Então eu cheguei ao diretor, eu tive cara de pau, né? Como se diz. Cheguei ao diretor desse cursinho, esse professor me recebeu e disse a ele o seguinte: olha, a minha condição é essa, eu deixei o Colégio Naval, eu tenho a intenção de ir ou para o ITA ou para o IME, tenho uma boa base em exatas, e de fato o Colégio Militar dava uma grande base em exatas, mas eu não tenho condição de pagar o curso. Então eu queria fazer um acordo com você. Eu garanto a você que eu vou me empenhar ao máximo e vou conseguir as melhores colocações para o marketing do seu curso. Vou fazer provas, inclusive, em faculdades para as quais, em princípio, eu não pretendo ir. Mas vou fazer isso na perspectiva de, enfim, ter boas classificações e ser um chamariz aí para o curso. Em contrapartida, você me dá uma bolsa. Ele ficou até impressionado, né, digamos, com a ousadia daquilo. Né? Yuri está entrando aí. Como é que eu poderia... Ô, Yuri, um abraço, meu caro. Como é que eu poderia assegurar isso, né? Mas ele, digamos que, dobrou a aposta e falou, bom, tudo bem. Então você tem a bolsa, mas eu vou monitorar. Foi enorme. A sua coragem foi enorme. Pois é, porque podia dar muito errado, né? E ele disse, eu vou monitorar o seu rendimento. E de fato foi. Eu fiquei 6 meses nesse cursinho. E o resultado final, pelo menos eu imagino, para o cursinho foi muito bom, porque, apenas para você ter uma ideia, eu passei em 3º lugar na medicina da Unicamp. Olha isso! Passei em 16º no Direito da USP. Não! Passei em 3º na Escola Naval, no estado de São Paulo. Passei em 2º, se eu não estou enganado, Direito na Unesp. Então, eu tive, assim, passei em 1º no Direito aqui, da Universidade de Taubaté. Então, realmente, eu nem me lembro, sinceramente, se ele fez esse marketing, mas ele tinha material para isso. Lógico. A minha parte eu fiz. Mas aí você veja como são as coisas. No final das contas, eu não consegui fazer prova para o ITA e para o IME. Por quê? Porque à altura, esses 2 institutos faziam as suas provas coincidirem. Exatamente para que não houvesse essa concorrência. Então, o candidato já tinha que escolher um ou outro. Eu escolhi o ITA, que era aqui em São José dos Campos, e fui fazer a prova. Fiz a prova. E eu lhe digo que foi a minha melhor redação, melhor até que a da FUVEST, que eu tive uma nota alta. Mas eu acho que aquele ano de vestibulares foi a minha melhor redação. Eu fiquei empolgadíssimo. Era um tema, veja que coisa, sobre direito penal. O tema da redação era uma frase do Cabo Bruno, muita gente vai se lembrar dele, né? O Cabo Bruno, enfim, foi aí um ícone de uma polícia de justiciamento que houve no Brasil e, enfim, talvez ainda exista. E ele tinha uma frase, era, portanto, líder de um grupo de extermínio, e ele tinha uma frase que era: a pena de morte já existe no Brasil. E a redação era sobre isso. E eu fiquei empolgadíssimo, fiz uma belíssima redação, mas fiz uma redação tão empolgado que eu saí, quando eu comecei a fazer a redação, eu pensei o seguinte: eu vou escrever primeiro todo o meu texto e depois eu dou um título. Como a gente faz, né? Às vezes, até em tese, em dissertação, a gente faz o trabalho todo para depois fazer a introdução. Sim, para abstrair, né? Exatamente, para você ter uma noção melhor do resultado. E fiz isso. Só que eu saí tão empolgado, ou eu terminei tão empolgado, que eu saí da sala e não coloquei o título. E havia na prova, assim, letras garrafais. Não esqueça o título. E aí eu me lembrei, eu voltei, mas aí o fiscal de sala, não, obviamente, não deixou mais e tal. E eu sei que a minha nota de redação foi a pior. Eu tenho até a impressão, eu não tenho uma memória exata, mas eu tenho até a impressão que eu fui desclassificado por isso. Nossa!
Então, coisas da vida. Eu, E a altura, eu estou me prolongando, né? Mas só para terminar. não, olha, professor, eu já combinei com você e com o público. Nós podemos sair e voltar, mas é muito precioso que eu saiba de você a sua história. Eu falo muito, Patrícia, mas enfim. Mas a gente vai... Resumindo essa ópera, a essa altura, eu já tinha, digamos, uma quedinha pelo direito, por uma outra razão. Como eu disse, eu vinha da vida militar. Vida militar tem um aspecto, ou, enfim, a disciplina militar, a visão de mundo na caserna, tem um aspecto de autorresponsabilidade que eu acho muito importante para a formação, mas que, por outro lado, conduz, digamos assim, a algumas situações injustas. Até porque existem normas escritas e existem normas não escritas. Isso que é o complicado. Isso é porque às vezes elas colidem. Eu acho que eu nunca falei isso para um público maior, assim, mas é uma verdade. Normas escritas. Você, pela sua antiguidade, assume postos hierárquicos, e é responsável por isso. Quando eu estava no terceiro ano do Colégio Naval, eu era comandante, aluno comandante de uma turma toda, né? Você tinha, digamos, uma hierarquia que se estabelecia entre os alunos, entre os comandantes de pelotão, os comandantes de companhia, até o comandante-chefe, né? E eu era um comandante de companhia. Cheguei a ser cotado para ser o aluno comandante-chefe para a Escola Naval. Pela minha classificação, quando saí, eu era o segundo colocado, né? Pela compilação geral de dados ali, de notas. Agora, você fica responsável por si e por todos. Então, tudo que acontecesse na companhia era minha responsabilidade. De tal modo que, por exemplo, se uma calculadora fosse furtada e se não se descobrisse o responsável, ou se houvesse uma baderna e as mesas fossem quebradas e não se descobrisse o responsável, eu, como comandante, teria, como aluno, comandante, teria uma responsabilidade. Essa era a regra escrita. A regra não escrita, que eu sempre honrei, é a de que você nunca entrega um companheiro. Você nunca entrega um companheiro. Então, veja, muitas vezes acontecia algo, eu seria responsável por isso, eu sabia quem tinha feito tinha feito inclusive para me prejudicar, mas eu não podia falar. Eu não podia falar. E eu não falava. Só que isto causava uma sensação íntima de injustiça imensa, imensa. E a essa altura, o meu pai, falei agora há pouco, que já tinha se aposentado no serviço público, tinha resolvido fazer faculdade de Direito. E ele estava cursando a faculdade de Direito. Então, quando nós tínhamos os finais de semana, ele conversava comigo e falava. O meu pai, ele se empolga muito com as coisas. Então, ele falava dos autores que ele estava lendo. Por que você é empolgado assim? Pois é, puxei, é genética. E falava dos livros, ele estava no primeiro ou no segundo ano, então falava dos livros de teoria geral e dos filósofos. E aquilo foi me abrindo a visão para um outro mundo, em que você poderia discutir e, mais importante, realizar, transformar a realidade a partir de uma percepção do justo e não necessariamente de uma percepção do certo, porque são coisas diferentes para mim. É muito distinto. O justo e o certo é muito distinto. Pois é, não é? O certo, ele pode ser cego. Você sabe que eu sou apaixonada por teoria geral, né? Você já pois sabe. Pois é. O conceito do justo, pelo menos na minha visão, ele é sempre multifacetário. Ele é sempre plural. Ele sempre envolve uma consideração holística. Por isso é que eu prefiro trabalhar sempre com o conceito do justo e não com o conceito do certo, que mesmo no direito é um conceito muitas vezes mais legalista, mais positivista. De acordo com Kelsey, né, que vai dar uma puxadinha na nossa, dar uma reflexão já para daqui a pouco o nosso tema, ele fala assim: a lei é feita por um grupo que está no poder.
A gente tem que aceitar. É aquele grupo que fez, que está no poder. Então, não é justa. Ela é daquela classe dominante que fez. Eu acho Aliás, demais. aliás, antecipando a nossa conversa, é o que diz Michel Exa- Foucault também. A lei exa- como, enfim, a ética plasmada do poder, mas aí num Exatamente. sentido crítico. Foucault Exatamente. diz Não, isto num sentido crítico e não num não sentido, já digamos, sei que... de aceitação desta situação. Né? E Mas aí, quando professor, então, continua. só para terminar essa conversa, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, tendo saído há 6 meses da vida militar, e com esses resultados todos, eu tinha a possibilidade de ir para a engenharia, porque eu tinha também sido aprovado em cursos de engenharia, dentro daquela ideia de fazer o vestibular num arco imenso de cursos, mas aí o que me bateu forte foi o direito. Até Hum, por conta disso, e até por conta desse sentido que eu trazia ainda, de que você pode se ver enredado em um contexto social estruturalmente injusto, ou em que você subjetivamente se perceba em uma condição de injustiça. E naquele momento eu queria cursar algo que me permitisse fazer algo a respeito. hum. E aí eu Professor, mas fui, e aí eu olha fui aí. para a USP. E eu fui para o curso das arcadas, aí sim, Hum. desde o primeiro dia, já com a intenção de ser juiz, já com a Ah, intenção de fazer provas para a magistratura. Eu nunca estive, por um momento, na faculdade de Direito, imaginando que eu iria para a advocacia. Talvez um dia eu vá, mas quando eu eu pisei, espero. acho que sim, acho que é um futuro inevitável e com muita honra irei. Mas quando eu pisei pela primeira vez nas arcadas, eu já pisei com a intenção de ser juiz. Por conta dessa realidade, que é uma realidade muito pessoal, muito própria, mas que por meios tortuosos acabou me levando ao direito. Professor, mas eu amei aqui duas palavras que eu amo palavra, né? Você sabe que, não sei se você sabe, mas eu também escrevo poesia. Então, Sei, você sabe, né? sei e gosto. Eu sei. Eu até as publico agora no Instagram também. Então, eu as guardei durante 20 anos e agora eu estou colocando no Instagram. Não sei por que agora eu consegui fazer isso. Então, essa palavra que você falou, que é linda, enredar, né? E aí, porque a sua marca é a inquietude. E a inquietude e um senso de igualdade que é muito singular seu. Agora, eu fiquei... Vamos para o tema. Eu fiquei muito feliz quando você escolheu o Balme. E foi com a minha conversa que você como devolveu o Foucault, né? Uhum. Eu falei que eu agora estou revisitando o Foucault. Na minha perspectiva, que eu até passei para você, talvez não seja a sua, eu penso que o Balme, ele também bebeu na fonte do Foucault. Eu penso. Porque só que ele teve uma visão que eu gosto muito, que é a questão sociológica. Ele entra, né, que ele tem essa formação, e aí ele dá uma visão que é demais. E aí eu queria que você falasse sobre os dois, e se você conseguisse fazer um paralelo, porque todo mundo ficou inquieto, como que você vai colocar dois filósofos tão distintos numa live? Todo mundo começou a comentar isso comigo. Não sei se você soube. Não. São antagônicos. Só o Guilherme fará isso mesmo. Aí a live ficou mais interessante ainda. Mas eu não vejo dessa forma como os dois sejam antagônicos. Eu vejo parâmetros científicos diferentes, mas eu não vejo. Mas eu quero saber de você que, ao falar dos dois, se você vai conseguir fazer esse paralelo, a sintonia dos dois
e falar dos dois. Isso que eu quero que você eu quero provocar você. Então vamos lá. Primeiro aqui, aproveitando, né, deixar aí também um abraço Eu queria para os... cumprimentar o Túlio e a Francesca, que eu não cumprimentei. Pronto, exatamente. Doutor Túlio, doutora Francesca, também doutor João Batista César, desembargador do TRT-15, percebi que entrou agora há pouco aqui. Eu não vi. Doutor Osana, da subseção de Sorocaba, entrou agora aqui. Enfim, tem gente que eu não consigo ver, mas sintam-se todos abraçados, viu? Sintam-se todos abraçados. A minha querida colega Ana Cláudia está aqui, um beijo também. Enfim, todo mundo se sinta aí beijado e abraçado. O Lauro está falando da minha canequinha, ó. Só que foi presente do Dia dos Namorados. Eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz com o presente. Depois ela comentou que eu estava melhor na caneca. Aí eu já não fiquei tão feliz. Ai, falar nisso, manda um beijo para ela. A caneca não tem olheiras. Ó, professor, como eu gosto muito de você, eu já a amo por sua causa. Fala isso para ela. Vou dizer para ela, sim. Mas olha, de fato, Bauman e Foucault, pelo menos ao primeiro olhar, são autores que não admitem grandes paralelos. Isso. Eu acho que por isso mesmo é interessante pensá-los, até pelas colidências. Eu não diria nem colidências, mas abordagens diversas, não é? Agora, você identifica, sem sombra de dúvida também, alguns pontos de contato. Alguns são óbvios, ambos são considerados pensadores de esquerda. Isso. E, portanto, ambos sempre são citados ou são referenciados quando se busca construir um pensamento crítico em torno da sociedade e do próprio direito. O próprio Foucault, por exemplo, ele é visto... Aqui eu posso citar, por exemplo, o meu querido Alisson Mascaro, que é também um estudioso destas tendências pós-marxianas, etc., e ele próprio, quando escreve a respeito, vê Foucault como um pensador progressista, mas que fugiu, em larga medida, à tradição dialético-materialista dos pós-marxianos, né? Então, ele acaba sendo, inclusive, abordado, digamos, com um certo apartamento, né? Com um certo apartar na própria obra do Alisson Mascaro em relação aos demais autores, porque Foucault, insisto, também constrói um pensamento crítico, mas constrói um pensamento crítico sobre bases até mais inovadoras, digamos assim, né? Trazendo elementos que o marxismo clássico não trazia, ou com os quais o marxismo clássico não lidava. Ele vai além, né? Ele vai além. Ele, digamos que, de certa maneira, reconstrói esse pensamento, né? E eu acho que ele faz isso de uma maneira muito interessante. Nossa, demais. Agora, um outro ponto que eu acho muito curioso, que a Patrícia, gente, antes a gente conversou um pouquinho aqui. E eu pensei... Eu faço uma reunião É importante. Eu levo a sério minhas lives. Com certeza. Ela prepara as lives, viu, gente? Que não é todo mundo que faz isso. Não, eu faço reunião, porque é muito sério para mim, né, professor? Não, e por isso é que tem tanto sucesso. Então, um outro ponto de contato muito interessante, porque depois que você me disse desta inquietude que surgiu aí em função dos dois autores, eu também me pus a refletir. Um outro ponto muito interessante é que os dois autores são identificados como pós-modernistas ou como pensadores do pós-modernismo. E os dois autores repudiam esse título. Tanto Foucault, que muitas vezes foi identificado com esta, digamos, imagem de um pensador da pós-modernidade, como muito mais intensamente o Bauman. Bauman, que de início chegou a falar, sim, a utilizar a expressão pós-modernidade, isso nos primeiros escritos, mas logo depois superou esta ideia para falar sempre em modernidade líquida. Não é? Foucault não tem uma expressão mais específica para isto, mas o interessante é que ambos, repito, repudiam
Primeiro, a ideia de que sejam pensadores pós-modernos. Segundo, de que sejam propriamente críticos da pós-modernidade, porque ambos, de alguma maneira, não identificam esta ruptura que outros autores, Lipovetsky, outros autores talvez identifiquem, entre a modernidade e a pós-modernidade. Porque ambos veem que nós ainda estamos na modernidade. Talvez uma modernidade tardia, como Professor, alguns autores dizem. como falaremos de modernidade ante o retrocesso que toda a sociedade mundial está vivendo? Mas esse aqui é o ponto interessante. A modernidade, por isso é que ela resiste, cada vez mais insiste em resgatar as suas origens. O discurso moderno, por exemplo, de um Estado mínimo, porque é um discurso moderno, não é? É um discurso liberal moderno. O professor Eros Grau, aliás, ontem... Então, outra coisa que eu queria, porque eu estava assistindo, eu fiquei muito inquietada com aquela colocação que você fez e achei que serviria para nós trazermos para hoje. Pois é, ontem eu falava e homenageava... A nossa Constituição, que ela não é neoliberal. Sim, essa é a maneira como eu vejo a questão. O que eu dizia ontem, que a Patrícia reporta, falei isso em uma live com o meu amigo Antônio Humberto, é que a Constituição, e isto o professor Eros Grau aponta muito claramente, ela tanto no artigo 170, quando trata da ordem econômica, como ali no artigo 3º, quando trata dos fundamentos da República, a Constituição muito claramente estabelece como fundamentos, mais do que princípios, a meu ver, fundamentos da República, os valores sociais, a expressão é utilizada desta maneira, no plural, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o professor Eros Grau nos diz, o fundamento da República não é a livre iniciativa na sua perspectiva egoística, de acumulação do capital ou de organização da empresa com objetivo de lucro. Esses aspectos até têm guarida constitucional, mas o fundamento da República é o valor social da livre iniciativa, e não a livre iniciativa por si mesma. E aí nós dizíamos ontem, tenho para mim... A distorção do Adam Smith também é essa, porque ele também pensava assim, distorceram ele. Na verdade, exatamente. Adam Smith é muito distorcido. Ele é muito... Boa parte do pensamento marxiano é fundado em Adam Smith. Aliás, um dos autores mais referidos no Capital é o próprio Adam Smith. Então, há conexões. Olha as conexões aí. Você fica... Nossa, mas espera aí, não entenderam. Marx parte, na verdade, das construções de Adam Smith e, na verdade, digamos que progride, evolui a partir daquelas balizas. Mas, digamos que os fundamentos científicos smithianos não são negados. O que é negado, por assim dizer, digamos, a sua conclusão e, especialmente, a perspectiva de ação política, que isto é que vem mais claramente a partir do materialismo dialético, etc. A perspectiva da praxis como o agir político para transformar a realidade, e não a mera aceitação da realidade como ela é. Mas, então, é curioso que a Constituição, a meu ver, nessa perspectiva, ela tanto não é compatível com um ultraliberalismo que nos devolva àquela primeira modernidade, aquela modernidade liberal do Estado mínimo, aquela modernidade liberal da contratualidade em torno da qual o Estado não deve, ou em relação à qual o Estado não deve interferir, não é? Então, o pacta sunt servanda, que está imune à intervenção do Estado, eu acho que claramente a Constituição da República, a nossa Constituição, não permite que se resgate esta visão de mundo, até porque, ao prever a função social da propriedade, ela igualmente dá guarida à função social do contrato.
que tem base no nosso próprio Código Civil, e a função social do contrato, artigo 421, 422 do Código Civil, obviamente dá margem a que o Estado sim interfira para garantir mínimos, para garantir civilidade, só para terminar esse raciocínio, sim, Patrícia, sim, para garantir civilidade em relações contratuais que sejam economicamente assimétricas e que, por essa assimetria, conduzam a vulnerabilidades. Por conta disso é que nós temos hoje, considerado, enfim, tão atual, o direito do consumidor. É o Estado interferindo em uma relação contratual para proteger a parte mais fraca em uma relação de subalternidade que se estabelece a partir de uma assimetria econômica. O direito do trabalho fez a mesma coisa, só que fez a mesma coisa 2 séculos antes. Professor, e aí eu preciso lembrar, Patrícia, só para dizer isto, um grande sociólogo francês já falecido, que é o André Gorz, que eu sempre refiro, e ele já dizia isto: a viragem do século XX para o século XXI nos traz, na verdade, já a partir de meados do século XX, nós víamos a viragem do eixo de centralidade da nossa sociedade do trabalho para o consumo. E é verdade, a queridinha hoje, ou o queridinho dos discursos políticos, é o consumidor, não é mais o trabalhador, não é isso? Por isso é que o diploma mais característico desse fin de siècle, para nós brasileiros, talvez seja o Código de Defesa do Consumidor. E na viragem do século XIX para o século XX, seria um Código do Trabalho, mas as coisas no Brasil às vezes chegam mais lentamente. A CLT chegou em 1943, mas ainda com esse espírito da viragem do século XIX para o século XX. Porém, as duas visões se inspiram na mesma ideia. Esta ideia que tem fulcro constitucional de que o Estado deve interferir para garantir civilização, para garantir civilidade em relações contratuais assimétricas. Tem a ver com o poder, tem a ver com Foucault e tem a ver também com o nosso querido Zygmunt Bauman. Aí eu quero colocar... Nossa, agora você chegou onde eu queria. Eu tenho por mim, por isso que eu estou revisitando o Foucault, que as instituições jurídicas, todos os pensamentos jurídicos estão permeados pela microfísica do poder. E por isso que não está sendo visto as questões de forma clara. Então, o establishment, todas essas questões que o Foucault coloca, está interferindo nas decisões jurídicas, no judiciário. A microfísica do poder está integrada. E aí, quem perde isso? A ciência. Então, por isso que eu gostei muito desse tema. Então, aí agora, por que eu gostei do que me inspirou o que você falou ontem? Você fez a conexão corretíssima, providencial, como você sempre faz. É isso que eu quero colocar. Essa inquietação. Nós devemos questionar agora a microfísica do poder nas decisões. Por que o direito do trabalho está perdendo a essência dele? E aí volto a colocar, aí nessa hora eu trago o Kelsey um pouco, ele não está mais puro. E é essas inquietações que estão me incomodando, por isso que eu voltei para Foucault. Isso que eu quero que você continue aí. Essa é uma reflexão muito importante, veja, me permite até voltar um pouco na sua questão anterior, né? Falei aqui de 2 pontos de conexão, um deles até equivocado, porque ambos os autores ainda reconhecem e criticam a modernidade e não reconhecem uma pós-modernidade como uma nova fase da civilização. Pelo contrário. E aí você lembrou bem, todo esse discurso que nós estamos vendo agora nesse chamado direito do trabalho de emergência, né? Que, a meu ver, tenho dito isso, é muito mais um direito do trabalho de exceção. Medida provisória 927, 936, 944, 946.
Nós percebemos ali muito de excepcionar até garantias e direitos sociais fundamentais. O ministro Ricardo Lewandowski, quando respondeu os embargos declaratórios da AGU, naquela ADI que discutia a intervenção do sindicato para a redução do salário, na MP 936, ele disse isso claramente, porque a AGU dizia, mas em momentos de crise, estas garantias e esses direitos podem e devem ser flexibilizados. E depois esse discurso até venceu a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas nos embargos declaratórios, o ministro Lewandowski dizia com todas as letras, não, nos momentos de crise é que é mais relevante, mais importante que se reconheça o papel inflexível desses direitos e dessas garantias fundamentais. Neste momento é que, sobretudo, esses direitos e garantias têm de ser assegurados sem flexibilidades, porque eles existem para isto. Exatamente. E não para que cedam em momentos de necessidade. Se devessem ceder em momentos de necessidade, não seriam fundamentais. E a própria Constituição estabeleceu, digamos, espaços em que eles podem ser relativizados, por exemplo, no estado de sítio, no estado de defesa. Mas nós não estamos em estado de sítio, nem em estado de defesa. Estamos em um estado de pandemia que foi declarado por um decreto legislativo. E mais importante ainda, sequer no estado de defesa e no estado de sítio, por exemplo, a irredutibilidade salarial, exceto em caso de negociação coletiva, está lá prevista como hipótese de relativização. Então é muito importante ter clareza quanto a isso. E aí eu volto à sua questão. O poder, para mim, também é um ponto de conexão muito claro entre Bauman e Foucault. Porém, Foucault pensa ainda a crítica ao poder. Primeiro, Foucault pensa o poder também nesta perspectiva multifacetada, plurima. Portanto, não só o poder político, mas talvez, sobretudo, o poder social, e como estas várias dimensões do poder se interconectam. Daí a ideia do panóptico, né, que ele traz lá do Jeremy Bentham, e a partir disso ele pensa a sociedade, que é esta sociedade de tipo Big Brother que nós estamos vivendo. Esta sociedade... Aí eu acho, professor, que ele trouxe um pouco do Bauman depois, deu Bauman, porque essa conexão que eu penso, porque quando ele fala da tecnologia como alienação, lá o Foucault já falava, e o Bauman fala isso de outra forma. É esse o ponto. Eu acho que Bauman, ele também faz a crítica ao poder, portanto, esse é um ponto de conexão. Mas é curioso, Bauman está, obviamente, mais preocupado com a justiça social. Ele próprio diz que o socialismo que ele propõe é um socialismo diferente, talvez, deste socialismo da tradição pós-marxiana. Por isso é que, às vezes, eu até sinto, Patrícia, que os pensadores contemporâneos, que, digamos, têm uma genética mais claramente marxiana, que tem um referencial teórico mais fortemente marxiano, esses autores também não gostam muito de Bauman. Às vezes eu tenho essa impressão. Porque Bauman também é um pensador progressista que talvez tenha se libertado de algumas raízes marxianas. E ele diz que o socialismo que ele propõe, ele disse isso em uma entrevista, se não me engano, em 2004. Ele diz que o socialismo que ele propõe não é um socialismo que necessariamente, digamos, contradiga ou se contraponha a algum modelo de sociedade. Desde que este modelo de sociedade, ele dizia isso, esteja permanentemente disposto a reconhecer as suas injustiças sociais e a corrigi-las. Injustiças sociais que esse próprio modelo cria. Então, digamos que o socialismo que ele referenciava era um socialismo de atitude, muito mais que um socialismo, digamos, como regime político, não é? E, nesse sentido, ele se preocupava com o poder
é interessante isto, muito mais pela sua inação. Ele dizia isto, né? Opa! Houve aqui um acidente. Eu me empolgo. Eu me empolgo. Ele aqui, ele dizia que o Estado hoje deve ser criticado muito menos pelas suas intenções invasivas, e essa era a preocupação dos liberais, não é? Daí os chamados direitos humanos de primeira dimensão, ou de primeira geração. Proteger o cidadão contra as interferências do Estado que prejudicam a sua liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, hoje aí tão comprometida, né? Juízes sendo punidos, censurados pela sua opinião. Eu aqui até registro a minha solidariedade à nossa querida Valdete Severo. Eu também registro. Que por um artigo de opinião, enfim, está sendo, a meu ver, censurada. E isso merece todas as críticas. Crítica que eu faço aqui na condição de professor, com a liberdade de cátedra que a Lei Orgânica da Magistratura me dá. Espero que não seja eu também censurado por conta disto. Mas é preciso dizer, e veja, aqui nós estamos falando da primeira modernidade, garantir ao cidadão a sua liberdade de expressão, mesmo que esse cidadão seja juiz. Bauman vai além e diz que o problema que nós temos hoje não é mais tanto desse Estado invasivo, mas é do Estado que se omite. E aí ele utiliza uma expressão muito interessante, Tina ou Taina, que basicamente seria uma sigla para a expressão em inglês, né? Bauman, quando faleceu, morava em Leeds, na Inglaterra, e enfim, ele praticamente construiu toda a sua carreira acadêmica na Inglaterra. Portanto, utilizava muito expressões da língua inglesa, embora seja polonês, não é? There is no alternative. Não há alternativa. Daí a ideia do Tina ou do Taina. E ele dizia, o grande problema do Estado hoje, ou do poder político, é o deixe estar. É o there's no alternative. Não há alternativa. E este era o grito. Bauman é considerado um pessimista. Geralmente ele é visto como um autor pessimista. Mas eu diria que não. Na verdade, ele é crítico do pessimismo do Estado, que leva à inação do poder. Não há o que fazer. Não, a favelização é um processo que não tem alternativa, que não admite reversão. Não, a diferença de classes ou o empobrecimento de uma parte da população é algo que sempre existirá. Ou, me permita dizer isto também com a minha liberdade de cátedra, o que nós ouvimos do presidente da República. Não, milhões vão morrer e não há nada que nós possamos fazer. There's no alternative. Isto era que Bauman criticava. Um poder que, a partir da análise de que o estado de coisas é imutável, se dá o luxo da inação, se permite o não agir. Essa não é a visão Foucaultiana. Foucault pensa, primeiro, o poder numa perspectiva mais ampla e pensa o poder, especialmente, como você bem lembrou, na sua microfísica. Isso. Foucault pensava o poder muito mais numa perspectiva indutiva do que a partir de grandes abstrações e de análises dedutivas. Por isso é que ele é muito interessante. Ele pensa o poder sobre como o poder interfere nas nossas vidas. E aí ele é importante também, e diz muito com esse direito do trabalho de exceção que eu estava referindo. E aí uma conexão com o nosso querido Bauman, com o There's no alternative. Isso. Aí, a partir do discurso, Foucault dizia isto, o poder precisa se legitimar pela verdade construída. E a verdade é construída a partir da linguagem, do discurso. Portanto, o poder precisa de um discurso para se legitimar. E é interessante que aí, pelo menos na minha visão, Foucault até traz as categorias marxianas, as categorias, por exemplo, mais clássicas,
como a da mercadoria. Isso. E ele transporta isto para o discurso. E ele diz, para que o poder se perpetue e se legitime, o discurso em torno do poder e da sua legitimidade tem de se produzir, tem de se acumular, tem de circular e tem de funcionar. Produção, veja como são os predicamentos da mercadoria. Produção, acumulação, circulação e, obviamente, na perspectiva da microfísica, funcionamento do discurso para perpetuar o poder. É o que nós ouvimos quando se diz que o direito do trabalho ele não pode ser mais o que ele é. Ele tem de se dobrar às necessidades do pós-moderno, esse pós-moderno nefasto, ou esta nova modernidade. Ou seja, o direito do trabalho agora tem de se abrir à autodisciplina e o teletrabalhador não deve mais ter direito a horas extras. Esse discurso do empreendedorismo, não, agora o entregador por plataformas, ele é o empreendedor de si mesmo, não é isto? Essa expressão acabou sendo, ou acaba permitindo a ironia que nós encontramos em autores brasileiros, quando se fala, por exemplo, no explorador de si mesmo. Isso. Não é o empreendedor de si mesmo, é o explorador de si mesmo. Só que o discurso transforma e legitima. E legitima estas construções de poder, essas estruturas de poder, inclusive de poder social, que vão corroendo os fundamentos do direito do trabalho. E aí é preciso ter um olho no peixe e outro no gato. Um olho no poder político, né? Bem a partir da perspectiva baumaniana, para que não se permita um Estado omitente, um Estado que não reconheça as injustiças sociais que ele próprio cria e que não busque corrigi-las, mas também um olhar no discurso. O discurso que muitas vezes vem legitimar a desconstrução deste direito que permite a garantia deste mínimo civilizatório em relações de assimetria econômica. Bauman e Foucault, em cada front. Acho que é possível pensar por aí. Professor, nós vamos sair e voltar, porque eu não quero parar. Então tá bom. Se o público aceita, porque eu ainda preciso de mais. E eu estou apaixonada, porque você é apaixonado, e eu fico empolgadíssima. E nós precisamos falar um pouco mais. E agora entrou no viés. Todo mundo concorda de sair e voltar? Eu penso em sair e voltar. A gente vai encerrar e vamos voltar. Gente, daqui a pouco nós estamos voltando. Professor, me aguarda que nós vamos voltar.